Boa noite, meninas. Convido você a adorarmos o Senhor nessa noite. Enquanto aguardamos o pessoal entrando no live. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adoramos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos. Adoramos a Ele nessa noite. E ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso
aquilo que nós estamos pedindo, do que aquilo que nós necessitamos. Ele é poderoso para nessa noite, aleluia, falar ao nosso coração e manifestar o poder dele, a glória dele. Poderoso Deus, poderoso Deus. Adore aquele que é digno de ser adorado. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Uma boa noite a todos. Estou feliz de ver algumas pessoas aqui já entrando na live. Eu também amo vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Estou aqui aguardando a minha amiga, Pastor Ivanilde, que vai estar me mandando agora aqui um convite. Nós vamos estar juntas nessa noite, fazendo essa live. Vamos estar falando, né, sobre a importância de ouvir. Pastor Ivanilde. Quem participou da live, né, na semana passada vai lembrar que nós falamos aqui sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração acerca desses dias, acerca da noiva. Nós cremos que Deus está restaurando a sua noiva nesse tempo. E o Senhor gerou no nosso coração sobre esse tema, restaurando os sentidos da noiva. E na semana passada eu compartilhei com vocês algo que Deus colocou no meu coração, de que Deus nesses dias Ele está restaurando os sentidos, e para isso Ele está nos trazendo de volta para o centro da sua vontade. Ele está nos recentralizando. Muitos de nós, por tudo aquilo que nós vivemos nos últimos 2 anos, né, essa pandemia, todos os acontecimentos, agora essa guerra, muitos de nós desanimamos, paramos, né, na caminhada, e o Senhor falou ao meu coração que essas pessoas, a maioria delas, eles não estão desviados do propósito, eles não estão desviados do caminho do Senhor, mas eles se perderam no caminho, ou seja, eles saíram do centro da vontade, né? O centro é Jesus, Ele tem que ser o centro da minha vida e da tua vida. Mas o Senhor, nesses dias, Ele está levantando uma igreja como Ana. Você conhece a história de Ana? Nós falamos na semana passada. Ana, uma mulher que não parou na sua dor, que não parou na sua frustração. Ana era uma mulher estéril e todos os anos ela subia juntamente com seu esposo e com a outra mulher do seu esposo, Eucana, e Eucana olhava para ela e zombava dela, porque Eucana tinha filhos e ela não tinha. Mas eu acho engraçado, né, Ivanilde, que a diferença que existe entre algumas pessoas, todos nós passamos por circunstâncias difíceis, todos nós passamos por frustrações, por dores. O que nos faz diferente não é o que nós passamos, é como nós reagimos diante daquilo que nós estamos passando. Ana não ficou parada, frustrada diante daquela dor, mas a palavra diz que Ana se levantou, Ana entrou no templo e Ana se prostrou diante do Senhor e ali ela chorou nos pés do Senhor, ali ela abriu o coração dela, Ana se quebrantou diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ana e Ele respondeu, Ele lhe deu um filho. E nós falamos na semana passada sobre isso.
que Deus nesses dias, Ele vai levantar uma voz, Ele vai levantar uma igreja como Ana, uma igreja que está indignada com a vida que ela está tendo, uma igreja que vai se levantar nesses dias e ela vai se levantar com um propósito de voltar para o templo, ou seja, de voltar para os pés do Senhor e chorar nos pés do Senhor até que o Senhor levante a geração dos Samuéis, a geração que por causa da mãe, que foi uma voz profética, Deus ouviu o clamor dela e Deus, então, começa agora a gerar os Samuéis no templo. E a pastora Ivanilde, né, minha amiga, vai estar nessa noite compartilhando conosco aquilo que o Senhor gerou no coração dela. E eu já queria desde já agradecer a todos aqueles que estão entrando, que estão participando, agradecer ao meu esposo, né, que está aqui comigo, me dando apoio, meu tangedor, e agradecer a você, minha amiga. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é um prazer imenso. E agora eu gostaria que você se apresentasse e você tem total liberdade. Imagina, minha amiga, a pastora Patrícia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz e honrada por estar nessa live com você e quero te dar também meu boa noite e boa noite também àqueles que estão conosco na live essa noite. O meu boa noite também, um abraço muito especial para o meu amigo Ney, esse homem que Deus tem colocado junto contigo e tem nos levado a adorar ao Senhor com esses louvores maravilhosos. E eu gostaria de, antes de entrar no assunto da live, que eu acho de suma importância, dizer da minha alegria, minha felicidade, pastora Patrícia, por ver o que Deus está fazendo na tua vida, através da tua vida, amém, na vida do Ney, através da vida do Ney. Eu creio que é só o começo e eu sei que Deus amém, tem muitas coisas para fazer na tua vida e através de ti, através de vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Patrícia, o assunto dessa noite é muito importante. A gente deu um tema e a gente colocou a importância de saber ouvir. Na verdade, Patrícia, a gente pode dizer que essa é a maior necessidade nossa nesses últimos dias. Porque a gente ouvir um som, a gente captar um áudio, isso é muito fácil. O mais difícil é assimilar a mensagem. Porque assimilar a mensagem requer um pouco mais de empenho, de comprometimento daquele que ouve. Porque escutar de fato significa trazer para dentro de si. Significa não só trazer, mas também reagir àquilo que nos foi falado. E isso realmente não é muito comum. A gente vive uma vida muito corrida. Como você falou, a pandemia nos levou a um lugar não muito agradável. Vivemos dias, né, diferentes e a gente percebeu que algumas separações aconteceram nesse período. Casais que parecia que viviam tão bem nesse período, a coisa não teve mais sucesso, os casamentos deixaram de existir alguns por causa da comunicação, por causa dos momentos em comum que quase não se tinha assunto. E esse é um tema importantíssimo. E quando tu começou a falar sobre restaurar os sentidos da noiva, eu achei tremendo isso, Patrícia, o que Deus tem para falar conosco nesses dias sobre isso. E eu gostaria de começar falando sobre as nossas relações interpessoais, naturais. Quantos conflitos nós poderíamos evitar se nós apenas prestássemos atenção naquilo que as pessoas nos dizem,
A questão, Patrícia, é que comunicação envolve duas ou mais pessoas. E quem já não disse, porque eu já disse isso, hoje o dia não está bom. Não estou bem hoje. Quem já não fez isso, né, Patrícia? Porque cada um vive uma realidade, cada um vive um momento de vida, cada um tem seus gostos, suas preferências, cada um tem seus preconceitos já formados, né? São ideias que nós já temos já no nosso interior, coisas que vivemos, então por causa disso temos cada um nossas reações, nossa disposição ou não para ouvir certas coisas, certos assuntos. Então, ainda tem mais uma questão, Patrícia, nisso de saber ouvir, é que às vezes a gente pensa que uma opinião diferente da nossa, se a gente parar para ouvir ela, obrigatoriamente isso nos terá que levar a uma mudança de posicionamento. Então a gente não quer também ouvir aquilo que é diferente, aquilo que a gente não vê dessa forma, não acredita dessa forma. Então a gente nem gosta muito de ouvir. Mas isso não é verdade. Na verdade, ouvir o que é diferente daquilo que a gente acredita, o que a gente pensa, nos enriquece. Porque, às vezes, são essas opiniões diferentes que fortalecem o nosso posicionamento. Então, é muito importante a gente saber, de fato e de verdade, ouvir. E olha só, Patrícia, a gente tem uma única boca, 2 ouvidos. No entanto, a gente prefere falar mais do que ouvir. É assim ou não é? Principalmente as mulheres. A gente sabe disso, né, Patrícia? Depois de tantos anos de amizade, né? Quando a gente está junto, só falta a gente se bater e dizer, espera aí, agora sou eu, né? Tamanho nossa amizade é a nossa liberdade, né? Mas eu gostaria de levar isso para o nosso lado espiritual, Patrícia. A importância de a gente saber ouvir isso no mundo espiritual. Porque eu creio, eu acredito pela palavra, que não há nada mais sublime para a nossa vida espiritual e para um real relacionamento com Deus do que ter a capacidade de escutá-lo e realmente deixar que Ele fale ao nosso coração. E eu me alegrei muito quando na live da semana passada, e eu não estava ao vivo por um compromisso que eu tinha te falado sobre isso, depois quando eu assisti a live, você se referiu a Ana, sobre ela estar no templo, sobre o pedido dela, o clamor dela, sobre Samuel, porque eu gostaria de ler um versículo em 1 Samuel, no capítulo 3, que é muito conhecido, que diz assim, pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Eu achei tremendo esse versículo para a gente falar sobre a importância de saber ouvir. Porque, Patrícia, Samuel, nesse momento, ele estava dormindo no templo do Senhor. Ele estava aonde a Arca da Aliança estava. Ele estava no lugar, Patrícia, onde havia a presença viva de Deus. Olha que coisa linda isso. Mas ele não conseguiu discernir a voz que ele ouvia. Olha que forte isso. E por quê? O que faltava a Samuel, Patrícia? Faltava apenas ele conhecer o Senhor. Ele morava no templo, ele estava onde havia a presença viva de Deus, onde estava a Arca da Aliança, porém ele não conhecia esse Deus. Ele não tinha intimidade com o Senhor. E
A primeira condição para a gente, de fato, ouvir ao Senhor é a gente ter intimidade com Ele. Não tem, Patrícia, como a gente ouvi-lo sem ter intimidade, porque ouvir aqui vai além daquilo que o nosso ouvido capta como som. Esse ouvir ao Senhor, Patrícia, tem que entrar no nosso coração, e esse coração tem que estar predisposto a ouvir e a dar uma resposta positiva. Isso é maravilhoso. E Samuel aqui, ele era jovem, sem experiência. Aquela manifestação da voz do Senhor foi algo novo para ele. E ele precisou de alguém mais velho e experiente para ensiná-lo e dizer: olha, Samuel, diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Patrícia, o primeiro passo para a gente saber ouvir a Deus é nós conhecer ao Senhor. E nós só iremos conhecê-lo se tivermos intimidade com Ele. Só iremos conhecê-lo se nós estivermos com Ele no nosso dia a dia, na nossa vida, se carregarmos a marca dele em nossa vida. Não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente estar num lugar onde todo mundo está vivendo, se nós não tivermos a nossa própria experiência com Ele. E Ele quer ter, Patrícia, essa experiência conosco. E eu gostaria de destacar algo tremendo na vida de Samuel, depois dessa experiência dele. Quando ele ouviu o Senhor, e o Senhor falou com ele, ele ficou tão íntimo de Deus, Patrícia, ele teve tanta intimidade com o Senhor, que lá no capítulo 9 e no versículo 15, tem uma passagem que diz assim, ó: o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel. Olha a expressão bíblica. O Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse. Sabe, Saul havia saído à procura dos jumentos do seu pai, que haviam se perdido, né? Muitos que estão nos assistindo devem conhecer, né, essa passagem bíblica. E Saul saiu à procura dessas jumentas, e ele foi bater na porta de Samuel, porque ele sabia que ali havia um profeta. Aleluia! E um dia antes disso acontecer, o Senhor revelara aos ouvidos. Eu achei isso tão profundo, tão tremendo. Samuel ouviu em detalhes, Patrícia. Em detalhes o que iria acontecer no dia seguinte, quando Saul chegaria na sua casa. E quando Saul chegou, ele disse: não te preocupa, porque as jumentas já foram encontradas. Eu achei tremendo isso. Isso é fruto de intimidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse muito claro para nós, nesse dia, nesse momento, é que a gente só aprende a ouvir alguém quando a gente conhece essa pessoa. Eu lembro da nossa amizade quando eu falo isso, Patrícia, porque muitas vezes a gente só se olha, não é assim? É verdade. E a gente já sabe o que uma está querendo dizer para outra, porque a gente se conhece, porque a gente tem relacionamento. E é urgente isso na igreja. A igreja está perdendo a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Por quê, Patrícia? Porque muitas vezes nós estamos à procura de que Deus fale conosco através de outros. E Deus fala, Deus usa, existem profetas na terra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas Deus quer que tenhamos com Ele intimidade. Deus quer que tenhamos com Ele nossas próprias experiências, para que daí venhamos ouvi-lo, e esse ouvir entre no nosso coração e gere em nós uma resposta positiva àquilo que Ele fala. Amém? Mas, Amém. Patrícia, eu já disse lá no começo que existem alguns fatores que interferem
nesse nosso processo de saber ouvir, de saber escutar. E esses fatores, eles podem ser internos, eles podem ser externos. E eu lembro que na live passada você falou sobre vozes. Vozes que muitas vezes nos atrapalham nesse nosso relacionamento, de ouvir o Senhor falar conosco. E isso são fatores internos ou externos que interferem nesse saber ouvir, que é importante. E eu queria partilhar um primeiro deles, que é quando a gente já tem preconceitos, pensamentos pré-concebidos que a gente traz na nossa história de vida. E um dos exemplos é do próprio Samuel. Depois que ele ouviu o Senhor, depois que ele conheceu o Senhor, depois que ele teve tanta intimidade que o Senhor falava em detalhes com ele, num certo momento, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala com ele mais uma vez e Deus diz para ele, vai à casa de Jessé, porque dos filhos de Jessé, eu tenho um que eu escolhi para ser rei sobre Israel. E então Samuel foi, imbuído de uma missão, com algo que Deus havia falado e ele escutou perfeitamente, que Deus falou com ele, e ele foi à casa de Jessé. E quando ele chegou lá, passou primeiro. Quem era? Eliabe. E aí Samuel disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como o homem vê. Isso é tão profundo, Patrícia. Porque esses fatores interferem no quanto a gente é capaz de ouvir o que realmente Deus tem nos falado. Samuel ali tinha já um pensamento. O rei deve ser formoso à vista. Isso era o pensamento dele. Isso era concepções que ele tinha dentro de si. O rei deve ser formoso à vista, alguém que se destaque entre a multidão. E quando ele viu Eliabe, ele disse certamente. Mas o Senhor disse não, não é esse. Isso nos dá uma indicação, pastora Patrícia, que muitas vezes nós precisamos nos despir daqueles pensamentos que a gente carrega dentro de si e que muitas vezes quer condicionar ao Senhor as questões que nós cremos que são aquelas, as verdadeiras, as melhores, as reais, as possíveis. E nem sempre é assim, porque Deus é Deus. Simplesmente Ele é Deus. E Ele é livre na sua existência. E eu acho tremendo isso. Quando eu creio que Ele não precisa de secretários. Quando Ele não precisa de alguém que diga para Ele. Então é esse Senhor. Porque eu creio, Patrícia, de forma muito significativa, de que se fosse por aparência, se fosse por capacidade, eu não teria o chamado que eu tenho. Mas é pura graça e misericórdia de Deus, é puro mover do Senhor, é puro agir do Senhor. E que bom que um dia lá atrás, alguém não foi pela aparência, mas foi por aquilo que Deus ministrou. E ungiu a minha cabeça. E me chamou para essa obra tão grandiosa, que eu amo tanto e que eu creio que é o que eu poderia te fazer de mais digno nessa vida. Então, ouvir o Senhor, Patrícia, requer nós nos despir daquilo que pode nos atrapalhar em trazer a resposta positiva à voz que a gente ouve. Existem outros fatores, Patrícia, e eu também quero exemplificar, falando que está lá em Números, no capítulo 20, uma passagem muito linda e profunda do versículo 1 até o versículo 13, quando a congregação de Israel se junta contra Moisés e contra Arão,
E eles reclamam, e eles criticam, e eles questionam Moisés. E eles dizem, por que tu nos tiraste do Egito? Para a gente passar sede aqui? Para a gente passar por todas essas dificuldades aqui? Mas lá no versículo 7 diz que Deus falou com Moisés, e Deus disse para ele, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e ela dará a sua água. Mas o que foi que Moisés fez, Patrícia? Ele não falou. A Bíblia diz que ele feriu a rocha com a sua vara. Por que ele fez isso, Patrícia? Porque ele estava passando por um momento de desgosto. Até aquela raivinha, sabe? Fulano me criticou, fulano falou mal, porque para elogio é tão bom, né, Patrícia? Tão bom. Mas nem sempre é assim. A gente é criticado, as pessoas nos apontam, principalmente quando a gente se expõe, quando a gente aceita um desafio desse que uma amiga da gente faz, né? E a gente não quer decepcioná-la, mesmo não gostando muito do vídeo, né? A gente se expõe, a gente está ali para, às vezes, sofrer críticas, inclusive. E Moisés estava nesse momento de críticas, então ele foi lá e disse, esse povo reclama, por que eu tirei eles do Egito? Foi lá e tal, né? Vara na rocha. E não falou com a rocha. Olha só o perigo. Como esses fatores externos podem interferir, como aquelas coisas não tratadas dentro de nós. Às vezes carregamos coisas dentro de nós, são feridas do passado, são palavras que a gente ouviu, e aquilo fica ecoando dentro da gente, Patrícia. E por mais que a gente ouça a voz do Senhor, a gente tem extrema dificuldade de dar a resposta positiva, aquela que Ele determinou. Então a gente permite que as críticas, que o desgosto, que essas coisas nos atrapalhem e paralisem as nossas ações. A igreja precisa despertar os sentidos. E é urgente isso, Patrícia. Quantas pessoas estão paradas no caminho? Como você disse, nem saíram do caminho. Estão no caminho, mas estão paralisadas. E uma vez eu ouvi alguém falar que tudo que Satanás quer é que a gente faça isso, faça nada. Tudo que ele quer é que a gente esteja nessa posição. E a gente deixe que essas mazelas, essas coisas do passado ou até do presente, quantas críticas a gente recebe, quanto a não gostei, isso não foi bom, você tem que melhorar naquilo, e aí a gente se abate, e a gente, em vez de falar, a gente dá com a vara. A gente se deixa se levar pelo sentimento de insatisfação. Por isso a importância de a gente saber ouvir ao Senhor. Nossas mazelas, nossos questionamentos interiores não podem interferir na voz de Deus e na resposta que a gente dará ao Senhor. Amém? Amém. Patrícia, existe um outro fator. Se eu estiver passando do horário, tu me dá um toque, tá, Patrícia? Mas eu tô tão Tranquilo. assim, isso está queimando tanto o meu coração. Existe um outro fator, Patrícia, que é a falta de misericórdia e a falta de perdão. E há um exemplo na Bíblia maravilhoso do profeta Jonas. Olha só, profeta, um homem que conhecia o Senhor, e uma certa vez o Senhor fala com ele, o Senhor fala para ele assim, Jonas, levanta-te
e vai à cidade de Nínive e clama contra ela. O que Jonas fez? Jonas pegou o navio, primeiro que apareceu, e foi para Tarsis. E a gente conhece essa história, deu uma tempestade muito forte, o navio ia a pique, e jogaram o Jonas no mar, porque ele disse, a culpa é minha, e ele foi engolido por uma baleia, deve ter sido uma sensação terrível, e ali ele esteve, até que a baleia o vomitou, né, na praia, e ele chegou a Nínive, e ali então ele pregou a palavra que o Senhor trouxe ao seu coração, aquilo que o Senhor havia falado, e aquele povo se arrependeu, e a Bíblia diz que eles se vestiram de saco e se sentaram no pó, na cinza, e se arrependeram, e a misericórdia do Senhor se estabeleceu sobre aquele povo. E aí, lá no capítulo 4 de Jonas, a partir do primeiro versículo, Jonas fala com o Senhor. Depois que o povo havia se arrependido, que a misericórdia de Deus se havia estabelecido, ele diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E o texto diz que ele ficou todo ressentido. Olha, Patrícia, um homem que ouviu Deus falar. E ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda lá na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis. Olha a ousadia de Jonas, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Patrícia, olha só a falta de misericórdia no coração de um profeta, de um homem que ouvia o Senhor, de um homem que sabia que Deus falava com ele, mas ele disse, eu te disse isso, ainda quando eu estava lá em Israel, eu disse que esse povo ia se arrepender, eu disse porque eu sabia que tu és Deus piedoso, tu és Deus misericordioso, longânimo, benigno, aleluia. Sabe, Patrícia, eu digo que bom que a gente se relaciona com Deus assim, e que Ele é nosso Pai, porque às vezes se relacionar com certos homens de Deus, pessoas de Deus, seria morte para a gente. A gente estaria no inferno, sem graça, sem misericórdia, sem amor, sem compaixão. E a gente precisa aprender com esses erros. E a gente precisa entender que isso não pode interferir na resposta que nós vamos dar ao Senhor quando Ele fala conosco. Que Deus tenha misericórdia Amém. De nós, Patrícia. Que nesses dias a igreja esteja com seu ouvido aberto para ouvir o que Deus fala, sem apontar o dedo, sem achar que o outro não merece misericórdia, sem achar que Amém. O outro não merece a compaixão divina. Mas rapidamente eu quero comentar um último ponto que interfere na nossa audição, que é o medo. Muitas vezes o medo impede que a gente dê a resposta positiva ao Senhor daquilo que Ele nos fala. E tem uma história muito linda lá em Atos dos Apóstolos, a história da igreja, e fala a história da conversão de Saulo. E muito se fala do apóstolo Paulo, né, Patrícia? Muito se diz dele, mas pouco a gente ouve falar sobre Ananias. Ananias, um discípulo meio desconhecido até, pouco falado. E eu prefiro falar da história de Ananias, porque ela é muito forte. E fala que ele teve uma visão, Deus falou com ele a partir do versículo 10 do capítulo 9. E em visão o Senhor falou com ele e disse que lá na rua direita, olha, o Senhor deu até o endereço, na casa de Judas, vai lá e pergunta por Saulo, porque ele está orando.
E ele viu que tu entravas lá e que punhas a mão sobre ele para que ele visse outra vez. Porque depois daquele encontro que ele teve com Jesus no caminho, né? Ele perdeu a visão. Então o Senhor fala com Ananias e diz, vai lá. Até o endereço o Senhor deu, Patrícia. Porque ele sabe aonde a gente mora. Porque ele sabe o nome da rua. Porque ele nos conhece tão profundamente. E sempre Deus vai usar um Ananias. E Ananias, quando ele ouviu o que o Senhor falou para ele, lá no versículos 13 e 14, ele disse, Senhor, esse daí eu conheço. Eu ouvi falar muito dele. Ele persegue os cristãos. Ele tem ordem até para prender os que invocam o teu nome. Esse aí não. Esse aí é barra pesada. Esse é perseguidor. Mas o Senhor disse, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Então Ananias venceu o medo. Ananias venceu o receio. E ele foi. E lá no versículo 17, Patrícia diz que Ananias chegou lá no endereço. E ele não chegou assim, pelos cantos, medroso, sabe? Vamos ver, será que é, será que não é? A Bíblia diz, Patrícia, que ele chegou naquele lugar. E ele já chegou impondo as mãos sobre Saulo. Aleluia. E ele chegou lá e já chamou de irmão. Irmão Saulo. Por que ele pôde fazer isso, Patrícia? Porque ele venceu o medo. Porque ele creu que de fato e de verdade Deus falava com ele. E ele teve a capacidade de dar uma resposta positiva ao Senhor. Com ele, a gente pode vencer os nossos medos. A gente pode vencer os nossos temores. Amém. Porque quando o Senhor nos diz, Patrícia, eis que eu estou convosco, todos os dias, Ele está. Quando Ele diz que Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa só. Quando Ele diz que as mãos dele estão estendidas sobre nós, elas realmente estão estendidas. Amém. Quando Ele diz que os seus olhos estão atentos, os seus olhos realmente estão atentos. Isso é maravilhoso. Por isso é importante a gente saber ouvir. E eu quero concluir então dizendo que escutar o que Deus tem para nos falar, Patrícia, independe do nosso conhecimento teológico, independe se a gente conhece o hebraico, o aramaico, independe da cultura, do nosso grau de escolaridade ou de qualquer outra preparação humana. Escutar o que ele fala tem a ver com o coração disposto a ouvir. Por isso nosso coração precisa estar livre e sedento e desejoso. Amém. Porque ouvir, Patrícia, tem a ver com a intimidade. E a igreja precisa restaurar a sua intimidade. Porque só daí ela vai aprender a ouvir aquilo que Deus tem para a sua igreja. E para terminar, então, eu te peço licença, Patrícia, para compartilhar uma das minhas experiências em ouvir ao Senhor. Uma certa vez, eu estava em uma igreja, um culto maravilhoso, mover do Espírito Santo tremendo. E no final da ministração da palavra, o pregador fez um convite e algumas pessoas foram à frente e se ajoelharam. E eu estava, acho que numa das primeiras fileiras de cadeira, e o Senhor falou comigo. E o Senhor me disse assim, vai lá e abraça aquela mulher. Porque ela está me pedindo um abraço. Mas diz para ela é verdade. Que esse abraço é o meu. Você lembra disso? Foi mais ou menos no ano de 2010. Mais ou menos nessa época. Né? E eu ousei obedecer. Eu ousei dar uma resposta positiva ao Senhor, sem a gente ter se conversado, sem a gente ter amizade, como se fosse hoje, seria muito diferente. Sim. Mas eu ousei ir lá e me ajoelhar Amém. ao teu lado e te abraçar.
e dizer para ti, minha irmã, esse abraço não é meu, esse abraço é do Senhor. E a gente está até hoje se abraçando, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, pastora. Que palavra, né, maravilhosa. Sabe que eu tenho comentado isso com algumas pessoas que são mais íntimas, que andam mais perto. Vamos dizer, nos últimos 4 anos, 5 anos, nós fomos envolvidos por uma graça de Deus e o Senhor nos deu muito conhecimento, revelações profundas, e isso é maravilhoso. Mas nós vimos muitas palavras tremendas, grandes revelações e poucas mudanças. Então, eu creio que Deus está nos levando, Evanilde, para esse tempo. Um tempo do qual o Senhor está nos levando para a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O problema, né, da nossa comunicação, vamos dizer assim, né, da nossa comunicação com Deus, não está no que Deus está falando, mas realmente está na nossa escuta. E você falou algo muito forte, que eu até coloquei aí e fixei ele. Só consegue ouvir a voz de Deus quem é íntimo de Deus. Porque, como nós falamos, né, durante essa semana, que ouvir é diferente de escutar. Muitas das vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando, porque escutar tem a ver com entendimento, né? Não é só a captação do som, mas é o entendimento, né, do que você ouviu com aquele som. E isso tem a ver com o nosso entendimento, com o parar e prestar atenção. E muitas das vezes nós até paramos, escutamos, né, ouvimos, mas nós não conseguimos ter a compreensão total daquilo que o Senhor está falando, porque tem coisas que Deus ele só vai revelar, e a palavra diz isso, àqueles que são íntimos do Senhor. Então Deus está nos levando nesses dias para um tempo da simplicidade do Evangelho, mas a simplicidade do Evangelho, ela anda com a verdade que é o Evangelho. Então, o Senhor está nos levando para esse lugar. O Senhor está nos levando de volta para o templo, ou seja, para o secreto, para o lugar da intimidade. Jesus, né, nos deixou um ensinamento, que foi a oração. E Jesus disse, quando vocês forem orar, entrem no quarto e fechem a porta sobre vocês. E o vosso Pai, que está em secreto, vos responderá. E você falou algo aí você falou muitas coisas que são chaves para esse tempo. Jesus estava querendo nos ensinar com isso que esse fechar a porta no quarto e fecho a porta com meu esposo, porque lá é um lugar nosso de intimidade. E o Senhor está nos chamando nesse tempo, para entrarmos nesse lugar nele e fecharmos a porta, para que as muitas vozes não atrapalhem o nosso entendimento, para que nós venhamos ter a compreensão total daquilo que ele está falando. E uma coisa assim que tem queimado no meu coração, e você sabe disso, porque a gente tem compartilhado, você faz parte, né, disso tudo que está acontecendo. O que o Senhor está querendo com essa live, o que o Senhor está querendo nesses dias, é somente uma coisa. Nos levantar, nos recentralizar, ou seja, nos trazer de volta para o centro da vontade dele,
para esse lugar de comunhão, de intimidade, porque o Senhor quer revelar muitas coisas ao meu e ao teu coração. Então, pastor Ivanildo, eu sei que tem algumas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, e eu sei que tem pessoas que vão ouvir ainda, né, essa palavra, e eu creio que há uma unção de Deus nessa noite sobre essa live, há uma unção do Senhor sobre essa palavra de restauração. Deus está restaurando nesses dias os nossos sentidos. E eu já quero convidar você, a pastora Ivanilde vai estar orando, eu quero convidar você para a semana que vem, você estar aqui novamente conosco, né? Quarta-feira, às 20 horas. Semana que vem, quem vai estar comigo é uma profeta, uma amiga, a profeta Rita Salomé. Ela está morando na Europa, ela é africana, mas ela está morando na Europa, ela vai estar em Portugal ministrando, e ela vai estar fazendo essa live comigo, e ela vai estar falando que esse é o tempo do Senhor restaurar a visão profética. Deus, ele está nos habilitando para esse tempo, para aquilo que nós vamos viver. E você, independente de quem você é, independente, como eu falei semana passada, da sua boa ou má fama, eu não estou mais preocupada em ter boa fama, porque fama é uma coisa que você tem e daqui a pouco você não tem mais. Você tanto pode ter uma boa fama como má fama. O que me importa nesse tempo é ter o caráter de Cristo. Porque eu sempre falo isso. A unção não protege o caráter, mas o caráter, ele protege a unção. E Deus está levantando uma igreja que está seguindo os passos de Jesus. Amém? Então, eu convido você para nós agora estarmos orando juntamente com a pastora Ivanilde, né? E depois eu faço os agradecimentos. Meu esposo está aqui comigo, né? E ele vai estar também louvando ao Senhor, enquanto a minha amiga vai estar orando. E eu creio que Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Eu creio que há uma unção nessa noite para nos restaurar, para nos levantar. E eu gostaria que ela testemunhou aqui de como nos conhecemos, né? Naquele dia eu estava dirigindo meu carro, indo para a igreja, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria tanto ganhar um abraço teu nesse dia, e no final do culto, né, eu falei novamente, Senhor, eu quero um abraço teu nessa noite. E quando eu vi alguém me tocou e eu olhei, era a pastora Ivanilde, e ela me deu aquele abraço, ela foi ousada, e ela disse, recebe esse abraço como sendo do Senhor. Então eu quero que nesse momento de oração e de adoração, você se sinta abraçado pelo Senhor. Eu creio que a cura nessa noite para a tua vida, Deus conta contigo. O Senhor não desistiu de você. Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça nada, Ele é o dono do tempo. Deus te chamou com um propósito, e o propósito de Deus sempre é restaurar. E eu creio na noiva, e eu creio na restauração da noiva, e eu creio que o Senhor está restaurando os sentidos da noiva para o tempo em que nós estamos vivendo e o tempo que nós iremos viver. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite? Pastora, pode orar. Amém, oremos então. Paizinho querido, nós estamos diante da tua santa presença. Que momento ímpar, que momento precioso. A tua palavra, ela gera vida em nós. Obrigada, Senhor, por esse tema de hoje. Obrigada por essa série que tu colocaste no coração da pastora Patrícia. Obrigada porque tu ainda falas conosco. E diante do tema de hoje, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia para que venhamos desenvolver ouvidos espirituais, ouvidos que sejam capazes
capaz de ouvir aquilo que tu falas, de escutar aquilo que tu falas, mas mais do que isso, que venhamos desenvolver corações desejosos de dar uma resposta positiva, porque a importância de saber ouvir, ela só vai surtir efeito se nós também soubermos responder aquilo que tu nos fala, Senhor. Portanto, eu peço que tu alcance a estes que estão conosco nessa live, aqueles que em algum momento essa palavra atingiu o seu coração, essa palavra chegou ali no ponto em que precisava. Se há, Senhor, alguma pessoa nessa live que precisa se despir de algum preconceito, se despir, Senhor, de algum momento de raiva e passar por cima, Senhor, das críticas, não levar em consideração as coisas que vêm para lhe desanimar, se tem alguém que precisa exercer a misericórdia, exercer o perdão, se tem alguém, Senhor, que vive amarrado por causa do medo de se posicionar, o medo de seguir em frente, o medo de acreditar outra vez, eu te peço que tu venhas nesse momento e tu faças a tua obra, que a tua palavra encontre lugar, Senhor, e que produza fruto para a glória do teu nome. Vem sobre nós, aqueles que se chamam pelo teu nome, e restaura a nossa audição, restaura os nossos sentidos, e que venhamos viver uma intimidade contigo, ao ponto de que a tua voz seja perceptível, audível, e que nós venhamos exercer o nosso dever como cristãos, mas sobretudo o nosso direito de sermos chamados filhos amados. Pai, que a tua graça se estabeleça sobre nós e que vidas sejam restauradas e que a tua palavra produza o efeito que está desejoso no teu coração e que o teu nome seja glorificado em tudo e em todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, amém, pastora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amém está contigo. Foi maravilhoso, né? E quero agradecer todas as pessoas que participaram da live, pelos comentários. Muito obrigada, né? Amigos aqui preciosos, pessoas que eu amo, pessoas que você também conhece. E que palavra maravilhosa, né? Como eu falei, Deus está nos levando para um tempo de vivermos a simplicidade do Evangelho e a verdade que é o Evangelho. Amém, amém, pastora? Muito obrigada, que amém. Deus te abençoe, minha amiga. E amém. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, né, com a profeta Rita. Ela vai estar falando lá de Portugal, e eu creio que será tremendo. Ela vai estar falando sobre a restauração da visão profética. Então, que Deus te abençoe. Mais uma vez, minha amiga, te amo. Obrigada, né, pelo carinho. Obrigada por estar sempre comigo. Obrigada por acreditar em mim, no meu chamado. Que o Senhor te recompense. E agora eu quero amém. Agradecer, né, a todos, um beijo no coração de todos, ao meu esposo, e queria te convidar para nós louvarmos ao Senhor e escute a letra desse louvor. Esse louvor o Senhor deu para mim e para o meu esposo, e que o Senhor assim ministre o teu espírito, que o Senhor traga cura sobre a tua alma enquanto nós estivermos aqui adorando. Beijos. Tuas Deus, irei, tuas Deus, irei, tudo, e fortaleza,
Durante o dia és a misericórdia, e à noite tu és minha canção de louvor. Levanta-te, Senhor, e venha nos salvar do inimigo, e vamos te exaltar, o Deus de Israel, ele não dorme, e te resgatará, e te levantará entre as nações. Aleluia! Deus de Israel, ele não dorme. Tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei, tu és Deus e Rei. Durante o dia és a misericórdia, e à noite tu és minha canção de louvor. Levanta-te, Senhor, e venha nos salvar do inimigo, e vamos te exaltar, Deus de Israel, ele não dorme, e te resgatará, e te levantará entre as nações. Deus de Israel se levantará, ele te resgatará e ele te exaltará entre as nações. Creia nisso. Entre as nações. Deus abençoe. Se você puder, curte aí a live, vai lá, coloca comentários, nome de alguém que você sabe que essa palavra vai falar com essa pessoa, tá bom? Uma boa noite a todos, a live vai ficar gravada lá no meu feed, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.